Pessoal, boa noite, né? Tô gravando isso aqui agora porque eu recebi algumas dúvidas de uma galera aí sobre essa questão 1 de gramática. Então essa questão 1 tá falando aí de voz do verbo, tá? E é para você copiar as frases aí no seu caderno. Pode fazer no caderno, pode fazer na apostila, onde vocês acharem que dá certo, tá? Eu vou corrigir todas elas na sala. E indicar se as frases aí, os verbos dessas frases estão na voz ativa, passiva sintética ou passiva analítica e na voz reflexiva, tá? Vocês vão indicar qual que é a voz aí do verbo. Eu vou fazer um exemplo para vocês verem, tá bom? E aí nesse exemplo vocês vão tentar, né, reproduzir nas outras questões também, beleza? A frase da letra A dessa questão é: os adolescentes expressam suas emoções livremente. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar o verbo. Para identificar o verbo, né, você tem que saber que o sujeito é os adolescentes, eles praticam a ação, e a ação é o verbo aqui, expressam, tá bom? Expressam, né? Quem expressa algo. Então, essa ação aqui, sendo o verbo, ela tem que ter uma voz, um tipo de voz que está expressando. Então veja só, os adolescentes é o sujeito, tá? Expressam é o verbo, e o que o verbo faz, toda essa parte aqui, é o objeto, tá? Sujeito, verbo, objeto. Então você vai analisar aqui em que voz está sendo colocada, empregada esse verbo. Na voz ativa, né, a gente tem o sujeito. Peraí, só um minuto. Tá de verde aqui, reduzir um pouquinho. Na voz ativa, a gente tem o sujeito praticando a ação do verbo sobre o objeto. Na voz passiva, tanto sintética quanto analítica, o que a gente tem? A gente tem o sujeito sofrendo a ação do verbo, tá? Sofrendo a ação do verbo que é praticada pelo objeto. Então é o contrário, veja só, vou botar uma setinha aqui: sujeito, verbo, objeto, objeto, verbo, sujeito. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação do verbo contra o objeto. Na voz passiva, o objeto pratica a ação do verbo contra o sujeito, tá? E na voz reflexiva, o que acontece é que o sujeito pratica a ação do verbo contra ele mesmo, tá bom? Então o sujeito pratica e sofre a ação do verbo. E aí, como que a gente vai analisar essa frase aqui, ó? O sujeito, os adolescentes, eles estão praticando a ação de expressar ou estão sofrendo a ação de expressar, né? Os adolescentes expressam suas emoções livremente. Veja que eles estão praticando a ação de expressar e não sofrendo. Então, se eles estão praticando, essa voz aqui, essa voz do verbo aqui é voz ativa, tá? Então, esse verbo, peraí, deixa eu apagar aqui. Pronto. Esse verbo está na voz ativa, tá? Porque os adolescentes praticam a ação do verbo contra o sujeito, conforme tem nesse esquema aqui, né? Conforme a gente vê nesse esqueminha aqui, tá bom? Entendido? Então, esse é só um exemplo, tá? Vocês podem me perguntar outros aí que eu vou tentar ajudar, mas eu não vou responder mais questão assim não, tá? Respondi a letra A, ok. As outras vocês respondem sozinhos, tá bom? Valeu, até mais.